Investidor milionário internacional quer derramar dinheiro no Vasco. E aí, afinal, o que tem de verdade nessa história? Tá bom demais para ser verdade, né não? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí a notícia que abalou as estruturas do Vasco, abalou ali a parte mais administrativa, financeira do Vasco na semana passada, que foi essa história do Grupo Sempre Vasco, que é o grupo ao qual pertence o Júlio Brandt, pedindo reunião no Conselho para apresentar uma proposta de um investidor estrangeiro que estaria disposto a derramar aí um caminhão de dinheiro, 20 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, no Vasco, um aporte importante, o Vasco tá precisando de dinheiro. E aí, o que tem de verdade, o que tem de mentira? Explica direito essa história aí, Felipe. Muita gente pediu para eu falar a respeito desse assunto nos comentários, então estamos aqui. O vídeo hoje é para comentar sobre isso. Bom, o que a gente pode falar sobre essa história então? O Júlio Brandt, desde a época que ele era candidato a presidente do Vasco ainda, ele vinha com essa história de que ele tinha um grande grupo financeiro, estrangeiro, disposto a investir no Vasco, com quem ele já estava negociando. E aparentemente não era papo de campanha não era promessa de campanha. Ele realmente, nesse trabalho dele aí de empresário, executivo internacional, fez contatos importantes que aproximou ele desse grupo de investimento aí financeiro. Um grupo que está querendo investir no futebol agora, fala que está querendo investir no futebol chinês, estão falando que vai querer investir no Valladolid, um time espanhol que o Ronaldo está comprando até, vai querer investir no Sporting de Portugal, que está tendo eleições agora. Um dos candidatos se aproximou do Júlio Brandt, que está fazendo esse meio campo aí, justamente com esse grupo de investimento, para fazer um aporte financeiro no Sporting também, caso o candidato que o Júlio Brandt lá está apoiando seja eleito, né? Então ele tem realmente um contato com esse grupo de investimento e está apresentando para o Vasco a cobrança que muitos faziam dele quando acabou a eleição. Pô, Júlio Brandt, se você tem um contato com um grupo de investimentos, só porque você perdeu, você vai prejudicar o Vasco? Não. Apresenta, faz aí esse meio campo com o Vasco. E a própria Sempre Vasco, desde que acabou a eleição, desde que se confirmou o Campelo, presidente do Vasco, vinha falando que ia fazer uma apresentação, que tinha uma surpresa ainda para apresentar esse ano. Muitos achavam que tinha a ver com o lance do HD, de uma possível cancelamento da eleição do Vasco, mas aparentemente pode ser também essa proposta de patrocínio aí. Patrocínio não, melhor dizendo, investimento. É um grupo de investimento que quer investir no Vasco. E aí o que é um investimento? Vamos procurar a definição lá do dicionário. Os caras botam um dinheiro no Vasco e esperam que no futuro volte muito mais para o bolso deles, né? É isso que é investimento, não tem dinheiro de graça, ninguém está dando dinheiro para o Vasco. Então a gente tem que ver exatamente aí quais são as condições também desse investimento, né? desse contrato, para o Vasco não ser prejudicado no futuro. Agora, aparentemente, pelo que eu ouvi falar aí, seria um aporte, que nem eu falei já no começo do vídeo, de 20 milhões de euros, mais ou menos. Uns falam em 20 milhões de euros, uns falam em 80 milhões de reais. Não sei se na conversão vai dar mais ou menos a mesma coisa, mas seria um dinheiro pesado para ser investido na base do Vasco. Dá a impressão de que é um investimento para ajudar o Vasco a formar novos atletas, e aí com certeza a recuperação desse investimento viria na hora da venda dos jogadores, né? Repito, eu não conheço os detalhes da transação, nem ninguém no Vasco conhece, tanto que a reunião é para apresentar um primeiro modelo e eles convidariam um representante do fundo de investimentos para fazer uma apresentação mais formal para o Vasco, para justamente revelar esses detalhes aí. Mas eu acredito, não tem como muito fugir, eles vão querer uma parcela da venda dos jogadores, né? É o natural de você imaginar. E isso pode ser muito interessante para o Vasco. O Vasco, com um aporte aí de 20 milhões de euros, pô, revoluciona a categoria de base. Consegue fazer um CT ponta de linha, consegue capacitar olheiros para trazer os melhores meninos do Brasil inteiro para treinar no Vasco. E aí, se a gente consegue fazer uma fábrica de craques, pô, todo ano
tá subindo, jogador novo, talentoso, é muito interessante para o Vasco. Por mais que a gente eventualmente venda os jogadores e uma parte desse dinheiro volte para a galera que investiu a grana, ainda assim eu acho que o Vasco consegue ficar numa situação melhor do que tem hoje, né? Claro, aí eu repito, tem que afinar aí as propostas. Como é que vai ser? O garoto vai subir pro time principal, vai ficar 6 meses e vai ser vendido, que nem é hoje, né? Que nem a gente viu com o Paulinho, que nem a gente viu com o Douglas, ou não? O fundo de investimento vai garantir que a gente fique pelo menos umas 2 temporadas com o jogador jogando no time principal, dando retorno pro Vasco, né? E não saindo, repito, com 6 meses ou até antes. O Vasco hoje vende jogador ainda nas equipes de base e ele mal joga no time principal. Tem o Danilo, recentemente jogou 2, 3 jogos pelo Vasco, já vendido. O próprio Felipe Coutinho também estreou no profissional já vendido. Então, se for um relacionamento que evite isso, já é uma vantagem. Outra coisa que dá para alinhar também. Beleza, os caras vão ganhar um percentual na venda do jogador, mas um percentual tem que ficar com o Vasco, não sei, 50-50. Aí os especialistas da área vão dizer um número que possa ser mais realista, mas alguma parcela da venda desse jogador tem que voltar para o Vasco também. Enfim, na situação que o Vasco tá, fica difícil de imaginar que essa proposta seja uma proposta ruim. Agora, já tem gente falando que é, né? Já tem gente falando que é. Logo depois do pedido aí de reunião para apresentar essa proposta, o Gilmar Ferreira, aí, colunista do Extra, já lançou uma nota ali, uma coluna, criticando a notícia, né? O Gilmar Ferreira, desde que o Campelo foi eleito, quem lê as colunas dele, eu costumo ler, eu acho que ele é um jornalista bem informado, que traz notícias interessantes para o Vasco, mas você tem que ler sempre as notícias dele com um filtro, porque até por conta ali das fontes dele em São Januário, ele é enviesado para um lado ou para o outro. E eu, pelo menos, percebo que desde a época da eleição do Campelo, eu já percebi isso nas colunas dele, ele é um pouco enviesado para o lado do Campelo. Sempre procura defender o Campelo, sempre que o Campelo faz uma coisa boa, ele enche a bola do cara, quando é uma bola fora, ele tenta amenizar, explicar pelos outros lados. Sempre tive essa impressão nos textos do Gilmar Ferreira, e depois desse último texto dele aí, a Identidade Vasco falou que tem um filho dele que é contratado do Vasco, né? E é mesmo, ele não negou isso, ele só falou que isso não faz diferença, mas na impressão dele, mais complicado, né? Uma situação complicada. Então, realmente, a gente tem que sempre ler as notícias do Gilmar Ferreira sobre o Vasco com essa ótica. Ele é um cara ali que está meio que apoiando o Alexandre Campelo. Isso posto, qual é a minha interpretação, então, desse texto do Gilmar Ferreira, em que ele fala que a oposição do Vasco está mais uma vez querendo desestabilizar o time, que a Sempre Vasco do Júlio Brandt se juntou à Identidade Vasco do Roberto Monteiro para desestabilizar o Alexandre Campelo, porque essa proposta de investimento agora ela só serve para minar as possibilidades de aprovar o empréstimo que o Alexandre Campelo está pedindo. Essa é meio que a notícia que ele deu, né? Qual é a minha interpretação sobre isso aí? A minha interpretação é que o Campelo realmente sentiu o golpe aí dessa proposta de investimento, porque vamos analisar aí os fatos que o Gilmar Ferreira levanta na coluna dele. Sempre Vasco está se aproximando da Identidade Vasco. Sinceramente, acho difícil de acreditar, pelo mesmo motivo que é difícil de imaginar o Júlio Brandt se aproximando do Campelo, que foi o cara que traiu ele em cima da hora, né? Deu aquele golpe nele, que a gente já cansou de discutir aqui. E, pelo mesmo motivo, eu vejo dificuldade de ver o Júlio Brandt se aproximando do Roberto Monteiro, que foi, no frigir dos ovos ali, o articulador desse golpe. Essa ideia de passar a perna no Brandt aí não nasceu da cabeça do Campelo. Ele foi claramente levado a abraçar aí esse motim, e organizador de toda essa reviravolta, pelo que dizem ali as paredes de São Januário, foi o Roberto Monteiro. Roberto Monteiro e Identidade Vasco, que por sua vez tomaram uma volta do Alexandre Campelo também, com 3 meses ali de mandato, né? O Alexandre Campelo viu que a barra dele estava sujando, resolveu desrespeitar os acordos que tinha ali com a Identidade Vasco, rompeu com a Identidade Vasco. Essa história também todo mundo já sabe, então também está na bronca com o Campelo. Mas até aí, para você ver um Júlio Brandt e um Roberto Monteiro se juntando para derrubar o Campelo, eu não sei se eu vejo esses dois grupos se juntando, não. Mas, enfim, pode até ser. Eu não acredito muito, mas pode até ser. Agora, a ideia de que essa proposta de investimento ela venha para derrubar a possibilidade do empréstimo
Para mim, não parece fazer sentido, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O investimento vem aí de 80 milhões, primeiro, vai chegar agora? É assinar o contrato, os caras já pagam? Muitas vezes não, né? Precisa de um tempo, contratos quanto mais complexos, mais tempo levam para ser assinados, mais tem idas e vindas. O próprio Júlio Brandt falou que para que esse empréstimo seja aceito, o Vasco vai precisar fazer várias readequações no seu sistema administrativo, são várias garantias, várias mudanças estruturais que o Vasco tem que fazer para o fundo de investimento ter a garantia e a tranquilidade de investir esse dinheiro no Vasco. Então não é um dinheiro que eu acho que vai cair já em 2018. E segundo, que nem a gente falou, teoricamente é um dinheiro que viria para ser investido na base do Vasco. O empréstimo está sendo pedido para pagar salário do Vasco, para quitar dívidas mais emergenciais. Então são duas coisas completamente diferentes e eu não vejo como uma coisa inviabiliza a outra. A única questão que eu vejo nos dois casos que a gente tem que analisar é o seguinte: qual é o contraponto do Vasco, né? Tem uma empresa de investimentos querendo investir 80 milhões no Vasco. Aí, repito, não está dando esse dinheiro de graça. O que os caras querem em contrapartida? É interessante para o Vasco? Então tá bom, vamos aceitar. Mesma coisa esse lance do empréstimo aí. Tá querendo pegar um empréstimo de 20 milhões, 30 milhões, nem lembro mais quanto é que é. Beleza, ninguém vai emprestar toda essa grana a fundo perdido. O cara que está emprestando, ele quer receber de volta, vai querer receber com um ágiozinho em cima e vai querer receber o quanto antes. Qual é a condição? Quanto de juros que tem em cima? Quanto tempo que o Vasco tem para pagar de volta? Como é que o Vasco vai conseguir pegar esse dinheiro depois para pagar, para esse empréstimo não virar mais uma dívida do Vasco? Questionamentos que tem que ser muito bem observados antes de fechar o contrato. Acho que isso é a questão nos dois casos que a gente tem que analisar, né? Qual é a contrapartida do Vasco para uma coisa que vem para ajudar o clube não se transformar lá na frente em mais um problema para o Vasco, que problema a gente já tem demais, não é mesmo? Então, isso posto, qual é a leitura que eu faço aí dessa coluna do Gilmar Ferreira? Para mim, mostrou que o Alexandre Campelo sentiu ali essa jogada, foi tipo um checkmate do Júlio Brandt. Se a gente considerar a parte mais humana aí da política do Vasco, né? A parte dos indivíduos, eu já falei aqui outras vezes que eu acho que o Campelo é movido muito por um sentimento de vaidade, né? Ele quer se sentir prestigiado, acho que o objetivo dele, virando presidente do Vasco, é conseguir um prestígio, conseguir uma admiração da torcida, das pessoas em volta dele. E olhando por esse aspecto, essa proposta do Júlio Brandt, ela dá um cheque nessa imagem do Campelo. Porque pensa comigo, se esse investimento aí é recusado pelo Vasco, qual a impressão que vai passar para o clube, para fora? Qual a impressão que vai se passar aí para os torcedores e para os sócios do Vasco? O Alexandre Campelo, ele está colocando os interesses próprios acima do interesse do Vasco. O Júlio Brandt veio com uma proposta de investimento e ele recusou porque não foi ele que arrumou, entendeu? Então ele está abrindo mão de dinheiro em nome da sua vaidade. Ele, que enche o bocão para falar que o Vasco tem que se unir, que tem todo mundo que pensar no bem do Vasco, em prol do Vasco, de repente alguém vem trazendo um fundo de investimento para investir no Vasco e ele recusa. Qual é a discrepância entre o discurso e o que ele está fazendo, né? E se, por outro lado, ele aceita esse fundo de investimento, ele também vai sair diminuído, porque o que a galera vai falar? Olha só, o Júlio Brandt, que foi quem perdeu a eleição, que é quem está fora do comando do Vasco, nem está no dia a dia do Vasco, o cara conseguiu aí um fundo de investimentos que vai dar um aporte de 80 milhões de reais para o clube, enquanto o presidente atual do Vasco, Campelo, não está fazendo nada, né? Está conseguindo só uns patrocíniozinhos aqui, meia boca, aqui e ali. Com certeza aí está mais uma prova de que o Júlio Brandt é que devia ser o verdadeiro presidente do Vasco. Acho que é um pensamento que é natural que nasça das arquibancadas, entre os sócios, a se confirmar esse investimento todo no Vasco. Então, diante desse cenário, fica ruim para a imagem do Campelo, ele aprovando ou desaprovando o empréstimo, a imagem dele sai meio chamuscada e a imagem do Júlio Brandt sai um pouquinho mais valorizada nessa história. E eu acho que é isso que está incomodando ele e acho que é isso que revela essa coluna aí do Gilmar Ferreira, né? Mostra isso. Se ele quiser negar, se ele quiser para tentar embarrear o Vasco, ele vai ter que inventar uma desculpa aí, dar uma justificativa muito bem estruturada para mostrar por que esse investimento aí no Vasco não é bom para o Vasco. É uma tarefa bem complicada para o Campelo, né? Ou ele arruma um jeito aí muito bonitinho de explicar que é uma furada para o Vasco, ou então ele vai sair um pouquinho menor
dessa história toda. O Vasco sai melhor, mas o Campelo em si sai um pouquinho diminuído depois desse empréstimo. Isso posto aí, qual que é a minha opinião? Eu, com certeza, quero o melhor pro Vasco, né? Esse fundo de investimento, a princípio, parece uma boa, parece uma excelente ideia pro Vasco. É tão bom que a gente fica até desconfiado, né? Então, assim, a minha postura é a mesma que eu falo pro empréstimo. Cautela, vamos fazer essa reunião com os investidores aí, vamos deixar eles mostrar o plano deles, aí vamos acionar o nosso corpo jurídico, analisar o contrato direitinho, ver qualquer armadilha que possa ter no contrato, ver se não tem nenhuma arapuca ali. E se não tiver, e se mostrar que realmente é interessante para o Vasco, é uma relação aí onde os dois vão sair ganhando, o grupo de investimento ganha porque vai investir um dinheiro e daqui a um tempo vai conseguir recuperar muito mais, e o Vasco ganha porque com esse aporte consegue de repente sair revelando um monte de jogador bom no Vasco e montar times bons só com quem sobe da base, né? É o que a gente espera. Então tem que fechar. E aí independe quem foi que trouxe o fundo de investimentos, quem é que estava na presidência, quem é que deixava de estar. Vamos torcer para, independente aí das questões pessoais, né, e das ambições pessoais dos dirigentes do Vasco, que sempre vão existir, isso aí nunca vai acabar, o Vasco se mostre forte como instituição e os conselheiros do Vasco, o Conselho de Beneméritos, o Conselho Geral aí, mostre a sua relevância, mostra para que ele existe, né, para que ele serve, e aprove ou desaprove aí esse fundo de investimentos, desconsiderando causas pessoais e pensando só no bem do Vasco, no bem da instituição, que é o que a gente mais espera dessa galera que está lá tocando o Vasco no dia a dia, não é mesmo? Bom, é isso que eu tinha para dizer por hoje, tá? Se você acha aí que demorou para voltar, pô, Felipe, esse padrão do investimento saiu há 2 semanas atrás, você só tá lançando o vídeo agora? Galera, vida na corrida aqui pra gente, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar do filho e depois tem que fazer o Sobre Vasco. Então, se você quer ajudar o Sobre Vasco aí a subir nas prioridades aqui do meu dia a dia, considere apoiar o canal lá no apoia.se/sobrevasco. A partir de R$5 por mês, você já vai estar ajudando o canal, já vai ser mais um passinho aí pro Sobre Vasco ser um canal autossuficiente, que vive das próprias pernas. E aí, a gente vai cada vez estar produzindo vídeos com mais qualidade e em mais quantidade e saindo mais em cima dos fatos, né? Você também vai ter benefícios por ser um apoiador do canal, você vira um conselheiro do Sobre Vasco, com direito a grupo no WhatsApp exclusivo, com direito a sorteio de camisas todos os meses, camisas Sobre Vasco. Se a gente atingir a meta aí de R$1.000 em apoio ao Sobre Vasco, a gente vai passar a sortear uma camisa oficial por mês também. Então, considere, se você pode ajudar o Sobre Vasco, se você gosta do Sobre Vasco, quer ver o Sobre Vasco aí firme e forte por muitos anos, cada vez melhor, considere apoiar o canal lá no apoia.se/sobrevasco. Se você não pode, eu vou pedir aqui para você curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar o canal aí com os vascaínos que você conhece. Isso aí também vai ajudando o Sobre Vasco a crescer e a ficar cada vez melhor. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje e a gente vai se falando.